Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então vamos dar início ao nosso 25º dia do nosso retiro quaresmal. Hoje, sábado da terceira semana da Quaresma. Então, hoje Santo Inácio, ele nos convida a retomar os pontos mais sublimes de nossa oração, ao qual realizamos durante a semana. Então, hoje nós vamos fazer esse voltar aos pontos essenciais, meditá-los novamente, mas para isso vamos então pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ilumine, nos direcione e nos motive para este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, para um norte na nossa oração, também o Evangelho de hoje, a leitura e o Salmo, embora o ponto alto de nossa meditação é a oração da repetição, repetir os pontos essenciais ao qual nós já vivenciamos durante esta semana. Fazer como que uma revisão de nossas orações, fazer uma revisão de nossas meditações. O Evangelho para nós hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. A leitura do profeta Oséias, capítulo 6, 1 a 6. E o Salmo 50. Então vamos ouvir o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Somente uma breve reflexão acerca deste Santo Evangelho, direcionado a nós no dia de hoje. Jesus, ele conta esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Qual era esta justiça? Era em seu proceder, em sua forma de analisar, de olhar as coisas e julgar por si próprio. Portanto, Jesus, ao contar esta parábola, ele desmonta todo e qualquer pensamento egoísta, que ninguém é superior a ninguém. O maior é aquele que se deixa ser conduzido por Deus e se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua pequenez. Jesus, ele mostra a este fariseu, ou aos fariseus, o erro em seu proceder. Nós, olhando para a condição humana, nós temos dois olhos que nos levam a ver muito. Temos dois ouvidos que nos levam a ouvir muito. E temos somente uma boca. Então, portanto, é para ver, ouvir mais e falar menos, principalmente quando se diz respeito na condição de justiça. Quando nós tentamos falar mais e ouvir menos, nós acabamos a colocar até mesmo os nossos pés pelas mãos, como diz o dito popular. E Jesus demonstra isto ao contar esta parábola. O fariseu chegou e se exaltou. Logo, o cobrador de impostos, ele chegou e se humilhou. Porque diante de Deus, ninguém é grande, diante de Deus, ninguém é santo. Porque a santidade de Deus supera toda e qualquer condição humana. E se não for a sua misericórdia, a nossa miséria não é purificada, a nossa miséria não é redimida. Então, por natureza, somos miseráveis. Pela condição do pecado de nossos pais, nós somos pecadores. É a bondade de Deus que vem ao nosso encontro e nos eleva. Então, a todo momento em que nós estamos na presença de Deus, quando nós engrandecemos o nome de Deus, perfeito, correto, o nosso dever é louvar a Deus, porque somos constituídos para isso. Somos constituídos, somos feitos para o louvor e a honra do nome de Deus, não para qualquer outra situação. E quando nós olhamos para a condição deste fariseu ao qual Jesus conta nesta parábola, ele simplesmente se exalta. Ele não exaltou a Deus, ele não glorificou a Deus. Ele glorificou ao homem. Ele próprio foi o seu próprio Deus. Como que se ele tivesse a capacidade de se salvar por si só. O grande erro. Então, portanto, nós, ao ouvirmos esta parábola, nós somos convidados a observar a forma da nossa oração. Como que nós estamos orando? A nossa oração agrada a Deus ou agrada ao nosso ego? Ela agrada ao nosso Salvador ou ela simplesmente nos exalta? E Jesus finaliza dizendo:
Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Então, portanto, é reconhecer pequeno, é reconhecer frágil, é reconhecer pecador, é reconhecer necessitado da misericórdia de Deus. Esta é a nossa maior oração. O Senhor nos ensina isso. Ele se fez pequeno para tornar-se grande diante do Pai. Então, se nós não seguirmos aquele ao qual é modelo, exemplo e é a nossa salvação, a quem iremos? A quem esperaremos algo que possa nos libertar? Então, portanto, voltando para o nosso retiro quaresmal, nessa perspectiva de fazer uma repetição em nossa oração, hoje nós vamos seguir o conselho de Santo Inácio, podendo dedicar a oração do sábado de modo que ela chama-se repetição. Consiste em voltarmos para os momentos ou moções espirituais que mais nos tocaram durante a semana. Basta um ponto que mais tenha mexido conosco e que gostaríamos de aprofundar. A repetição é uma oração mais passiva, sem o esforço para encarar uma matéria nova. O importante é nos deixarmos levar pelo Espírito Santo, que nos vai conduzindo. Essa oração favorece uma espiritualidade profunda, pois mergulha no mistério de Deus, que é um mar sem costas nem fundo. Na simplicidade do silêncio, sentimos admiração pela ação de Deus na história. Santo Inácio expressou em poucas palavras a sua experiência. Não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Portanto, é bom verificar se foi concedida a graça da semana. É interessante retomar ao ponto ao qual foi realizado o pedido e como que nós estamos diante disso. Então, a oração de hoje, nesta repetição, nós vamos fazer um percurso de retorno, de retroceder aos pontos mais sublimes que nós tivemos dentro desta semana. Meditar, ouvir, repetir as orações ao qual nós sentimos bem e marcamos em nosso caderno. Então, este é o nosso convite para este dia, para esta meditação. E assim, ela decorre todo o domingo, fazendo este processo de reflexão, de aprofundamento, de retorno aos pontos essenciais, para que possamos ir crescendo cada vez mais em nossa caminhada. Então, portanto, vamos pedir à Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, que interceda por nós, reze conosco, para que possamos nos encontrar nesta oração,
nos aprofundar nela e sentir plenamente a presença de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Santo Inácio, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma abençoada noite a todos, uma abençoada reflexão, com muita bênção e muita paz a todos.